E um marco importante, vou falar de alguns marcos, é que a gente teve, em 2005, a portaria do Ministério da Saúde para regulamentar as ações de redução de danos, a construção da rede de atenção social em 2011, a RAPS, que aí consolidou, né, essa lógica do cuidado comunitário, territorial, em liberdade. E a redução de danos passa a ser uma estratégia fundamental para os CAPS-AD, para os consultórios na rua, para a atenção básica, né, para os serviços de SP. Mas a gente precisa ser honesto aqui, né? Porque a história da redução de danos no Brasil é uma história de desfinanciamento, de precarização, de apagamento institucional. E a redução de danos se torna muito vulnerável às mudanças de governo, às disputas morais. O que a gente está vendo hoje é uma disputa moral tremenda, né? E os ciclos de descontinuidade, desde financiamento até descontinuidade de projetos, né? Não existe política pública sem orçamento. Então, a gente não pode achar que a redução de danos tem que sobreviver apenas na militância, ou pelo sacrifício dos trabalhadores, ou pela resistência da sociedade civil. Óbvio que ela resistiu todo esse tempo por conta dessas pessoas, né? Então, o Estado brasileiro, ele historicamente, né, reconheceu a redução de danos no discurso, mas nem sempre garantiu as condições materiais para sua implementação. E é essa contradição que eu acho que a gente precisa enfrentar. Hoje, a gente tem uma mudança importante no campo normativo, né? Então, a redução de danos volta a ser afirmada, porque nós temos resoluções nacionais recentes, e isso nos fortalece muito e é muito importante para a disputa política, porque a gente teve, em 2005, a resolução conjunta do Conselho Nacional de Saúde e do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que estabeleceu diretrizes para a promoção das políticas públicas e estratégias de redução de danos para as pessoas que usam drogas. Ela também coloca, e isso também é importante, né, de colocar a redução de danos no campo dos direitos humanos e afirma que as políticas devem se orientar não só pela saúde, mas pelo conjunto dos setores envolvidos nessa construção de respostas de políticas públicas. E isso é bem importante porque ela vai afirmar que o cuidado não pode significar violação de direitos, né? Vai apontar para a necessidade de abolir tratamentos degradantes, que isolam as pessoas, que fazem com que elas perdam os direitos civis, né, que tenham práticas estigmatizadoras. E isso também reforça a substituição, né, do gradual, claro, dos dispositivos baseados no isolamento, né, nas internações prolongadas, por cuidado em espaços abertos, com dignidade, com liberdade, autonomia e consentimento. E o que isso traz é que a redução de danos é uma posição civilizatória, né? Então, ela vai afirmar que o cuidado não pode ser confundido com castigo, que não pode ter isolamento, né? E que a saúde não pode acontecer por coerção. Mas a política pública também não pode ser higienização social. E aí, eu sou do estado de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, e aí, óbvio que a gente está vivenciando, né, essa política pública de higienização social. Na mesma resolução, né, conjunta do CNDH e do CNS, afirma que a redução de danos tem que respeitar características econômicas, sociais, regionais, culturais, geracionais, étnicas, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, ou seja, a gente tem que garantir acesso e para todas as pessoas, independente da sua condição. A gente também tem que lembrar que nessa resolução, teve uma outra resolução, né, em 2019, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que já tinha se posicionado que a gente tem que ter soluções preventivas de violação e que sejam garantidoras de direitos para as pessoas com transtornos mentais e usuárias problemáticas aí de álcool e outras drogas. Então, existe uma trajetória de afirmação de que a resposta pública não pode ser violadora, manicomial ou punitiva. E aí, mais recentemente, a gente teve a resolução do Conselho Nacional de Drogas, que foi publicada em 31 de março de 26, que foi um passo muito importante para estabelecer os princípios e as diretrizes de boas práticas para redução de danos, né? E essa resolução, ela vai reconhecer que a redução de riscos e danos, ela tem que ter uma atuação que seja baseada em programas e práticas e visem a saúde biopsicossocial.